Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa azul. E hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Mas vamos começar a partir lá do interior da Alemanha. Vamos falar de um monge muito religioso e muito erudito, muito estudioso, que ele conhecia o latim, conhecia o grego, ele era um humanista e por conta disso ele começou a fazer a crítica à instituição da qual ele pertencia, a Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica não gostou das críticas e o perseguiu e quase o condenou à morte. E ele só não foi morto porque os nobres, a nobreza feudal da Alemanha, o protegeu. Mas o que será que ele fez que iniciou um dos maiores eventos da história moderna? Então, hoje nós vamos falar de Martinho Lutero e vamos também identificar as críticas que ele fez à Igreja. Vamos tentar compreender o contexto da época e vamos também compreender a reação da Igreja Católica. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Primeiro, vamos pensar o contexto que Martinho Lutero viveu. Ele estava ouvindo as ideias humanistas que vão mudar completamente o pensamento europeu na época, porque antes você tinha o pensamento teocêntrico, Theo de Deus, ou seja, Deus era a preocupação de todo ser humano, para o pensamento antropocêntrico, que é a ideia do homem, antropos, o homem no centro da preocupação humana. E Martinho Lutero é fruto dessa ideia, essa ideia que vai começar a racionalizar a história e vai começar a pensar que os mitos e as lendas, ou só a vontade de Deus, não explicava tudo. Por isso, no século XVI, essas ideias humanistas que se difundiram ao longo do Renascimento começaram a questionar os dogmas da Igreja Católica. O que são dogmas? São verdades inquestionáveis e a racionalidade desse momento já não aceitava isso. O sociólogo Max Weber vai dizer que, a partir dessa época, nós teremos a racionalização da história, ou o desencantamento do mundo, como ele diz. Desencantamento no sentido de que esses mitos e esses dogmas não respondiam mais às questões existenciais, econômicas e políticas dessa época. Mas antes de Lutero, houve precursores. Um exemplo, vamos ver no slide. Podemos citar John Wycliffe e John Hus, considerados precursores de Lutero. Ambos começaram a fazer seus sermões em língua do povo, que antes era só em latim, e criticavam o luxo e a ostentação da Igreja Católica. E também criticavam o afastamento das questões espirituais. Esses críticos também questionavam a institucionalização de práticas como a simonia, que era a venda de indulgências, ou seja, o perdão de Deus, de relíquias sagradas ou mesmo de favores divinos, além do comportamento desregrado de muitos religiosos. Mas aí no século XVI, essas críticas tomaram uma proporção gigantesca. E aí aparece o nosso herói, Martinho Lutero. Teólogo, humanista, extremamente religioso, de forma alguma ele queria romper com a Igreja, mas ele achava que ela deveria se reformular, mudar, porque ele não concordava com essas práticas que os precursores já apresentavam. E aí, a gota d'água foi o dia em que, na cidade onde ele vivia, apareceu um frade enviado pelo Papa para vender indulgências. Isso porque o Papa queria muito dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, aquela onde está o Vaticano. Isso deixou Lutero extremamente aborrecido. Ele foi para casa e escreveu as famosas, e eu vou apresentar para vocês, 95 teses. O que são elas? Vamos olhar no slide? Podemos ver aqui a representação de Lutero fixando as teses na porta da igreja, diante de uma multidão. E o que eram essas teses? Elas diziam coisas do tipo: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Na tese 32,
serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de uma salvação através de uma carta de indulgência. Ou então, na tese 86, porque o Papa, cuja fortuna é maior do que muitos ricos aqui da cidade, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, ao invés de fazer com o dinheiro dos pobres fiéis. As teses de Lutero repercutiram rapidamente por toda a Alemanha. Inclusive, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o imperador Carlos V, que era extremamente católico e amigo do Papa, não gostou nem um pouquinho do que Lutero fez e pediu para ele se retratar, convocou ele. Só que Lutero não se retratou, reafirmou as suas ideias e, com isso, ele ganhou uma popularidade gigantesca. E a igreja, obviamente, não gostou. Então, Lutero foi perseguido, ele foi julgado num tribunal da igreja, que o excomungou, que para um católico significa que ele foi expulso da cristandade. E ele só não morreu condenado à fogueira porque os nobres germânicos, a nobreza feudal, o apoiou. E eles apoiaram Lutero por quê? Porque eles estavam muito aborrecidos de pagarem impostos para o imperador e para a igreja. As ideias de Lutero e o rompimento com a Igreja Católica foi a saída que esses nobres encontraram para ganhar poder econômico, pois não pagariam mais impostos, e poder político. Com isso, Lutero estabeleceu a sua doutrina. Como podemos ver no próximo slide, Lutero foi ajudado pelo nobre João Frederico da Saxônia e as bases da sua doutrina diziam o seguinte: a justificação pela fé, que significa que você tendo fé em Deus estará salva. Ele estabeleceu também o sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si só. A Bíblia é a única fonte da verdade, meio pelo qual Deus se revela. E com isso, as pessoas tiveram que aprender a ler. E a Bíblia foi o primeiro livro impresso. O batismo e a Eucaristia foram os dois únicos sacramentos. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento para Lutero. E, por fim, qualquer membro da igreja pode se casar. O imperador Carlos V não gostou nem um pouco e proibiu o culto luterano nos principados católicos. Claro, os nobres, os príncipes germânicos, protestaram e, por isso, até hoje, as religiões vindas da Reforma são chamadas de religiões protestantes. Só que as ideias de Lutero rapidamente se espalharam por toda a Europa, vários lugares. E as pessoas que já estavam incomodadas se inspiraram em Lutero. Um deles foi João Calvino. Calvino também defendia a salvação pela fé e também não gostava do culto às imagens. E admitia também os dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas, diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho. Muitos calvinistas acreditam que o seu sucesso no trabalho e sua prosperidade material são sinais divinos de sua salvação. Não foi à toa que a burguesia se converteu em grande parte ao calvinismo, assim como os banqueiros, como podemos ver nessa representação, pois o calvinismo não condenava o lucro, como a Igreja Católica. E a valorização do estilo de vida rígido e austero contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Na Escócia, os calvinistas foram chamados presbiterianos. Na Inglaterra, os puritanos. E na França, de huguenotes. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei, Henrique VIII. Isso porque ele queria se separar da primeira esposa, Catarina de Aragão, pois ela não tinha conseguido lhe dar um filho homem como herdeiro. E aí ele pede o divórcio. O Papa não concede e, por conta disso, ele rompe com a igreja. E
O parlamento inglês aprova o ato de supremacia, que significa que ele, Henrique VIII, era agora o chefe supremo da religião anglicana na Inglaterra. Como podemos ver no slide, Henrique VIII se casa com Ana Bolena. E a Igreja Anglicana incorpora traços do protestantismo e manteve a hierarquia e a liturgia católica. Isso porque o rei não queria conflitos religiosos na sociedade britânica. E ele confiscou terras, mosteiros e a riqueza da Igreja Católica e vendeu ou presenteou aos nobres e aos burgueses que o apoiaram. Com isso, Henrique VIII se torna um dos monarcas mais ricos da Europa. É claro que a Igreja Católica não gostou e, para barrar o protestantismo, os líderes católicos vão fazer o movimento da Reforma Católica ou Contra-Reforma, que tinham vários princípios, como podemos ver. Padres da Ordem Jesuíta. Isso porque uma das ações foi a criação da Companhia de Jesus, ou a Ordem Jesuíta, fundada por um militar espanhol, Inácio de Loyola, para divulgar o catolicismo na Europa, mas principalmente nas colônias da Ásia, da África e das Américas. Os jesuítas estabeleceram uma rede de colégios em vários lugares do mundo para divulgar e difundir o cristianismo. No Brasil, atuaram junto à coroa portuguesa, na colonização e na catequização dos indígenas, através de uma rede de colégios. Ao final, o Concílio de Trento rejeitou a justificação pela fé e a predestinação. E também estabeleceu, como podemos ver aqui nesse slide, o Papa Paulo III, que convocou o concílio, determinou que a venda de indulgências era crime. Reafirmou o poder do Papa, obviamente. Conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos. Propôs a criação de seminários para instruir melhor os sacerdotes e reeditou o Índex, que era uma relação de livros que todo cristão poderia ler. Os que não poderiam eram queimados em fogueiras. Porém, a Igreja Católica reativou uma prática antiga, que era a Inquisição, uma prática medieval. Esse foi o pior instrumento que a Igreja Católica usou para reprimir os seus oponentes. Isso porque as pessoas que eram consideradas hereges, e qualquer um podia ser acusado de herege, sofriam torturas para poder confessar. E se fossem condenadas, eram queimadas em fogueiras. Podemos ver o exemplo nesse slide de Giordano Bruno. Ele foi condenado por heresia por causa das suas ideias. E ele acreditava que o universo, vejam só, é infinito e que Deus está em todos os seres vivos, em cada planta e em cada animal. E na imagem ao lado, vemos as principais vítimas da Inquisição, que foram os hereges protestantes judeus e as mulheres, pois é dessa época a famosa caça às bruxas, que fez das mulheres a maioria das vítimas do Tribunal de Inquisição. Nos anos 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos crimes que a Inquisição cometeu. E, atualmente, o Papa Francisco I pediu também perdão aos protestantes e a todos que foram perseguidos na época da Inquisição. E a nossa aula vai ficando por aqui, mas eu não poderia deixar de falar uma coisa sobre o período artístico, sobre o Barroco. A arte, se vocês não sabem, é uma expressão da sociedade, uma expressão humana e que demonstra o seu tempo. E a arte desse período, a arte barroca, é bem a expressão disso. E como podemos ver no slide, eu trouxe para vocês vários exemplos da arte barroca, que é uma arte que tem um estilo que mostra todas as contradições do período. Ela é caracterizada pelo exagero, pelos detalhes, pelo movimento, pela profundidade, pelo jogo de luz e sombra, pelas expressões marcantes. As obras de arte barrocas são fruto do contexto de dualidade vivido pelos europeus naquela época, ou seja, o confronto entre a fé e a razão, o equilíbrio e a instabilidade, a clareza e a obscuridade. Essa dualidade normalmente induzia o fiel à autorreflexão. E por isso, o nosso desafio de hoje é o seguinte:
A partir dos conceitos que vimos sobre a arte barroca, analise uma famosa obra de arte do período, o Êxtase de Santa Teresa, que é uma escultura do Bernini, um dos maiores escultores da época. O artista seguiu as determinações da Igreja Romana, que dizia que a arte religiosa deveria ser inteligível e realista e servir, acima de tudo, como um estímulo emocional à religiosidade. Então, o desafio de vocês é pesquisar sobre a arte barroca, identificar as características do estilo nessa obra de arte e se emocionar com essa belíssima escultura. Agora nossa aula terminou e eu convido a vocês para ficarem ligados na próxima aula de História. Tchau!